dando continuidade à aula de hoje, vamos ver alguns cuidados de se trabalhar com hardware. Então, por exemplo, se um belo dia você percebeu que o seu computador não está ligando, é fazer a nossa limpeza de pente de memória. Como você pode perceber aqui, ó, você tem que pegar pelas bordas e tem que ter muito cuidado também, de preferência que você faça com alguém já experiente na área. Caso contrário, ao invés de você solucionar um determinado problema no seu computador, possa até agravar ainda mais. Aí temos aqui o nosso processador, que então você tem que pegar pelas bordas também. Em seguida temos aqui a pulseira antiestática. Então, profissionais da área de suporte e manutenção de computadores, eles também utilizam essa pulseira antiestática e normalmente numa mesa com superfície emborrachada para prevenir qualquer problema sobre eletricidade, né? Visão dos componentes. Temos aqui a nossa placa-mãe, certo? Que tem todos os tipos de conexões aqui. Um detalhe, temos duas categorias, on-board e off-board. A on-board, por exemplo, ela já vem integrada, placa de som, placa de vídeo e alguns componentes que já facilita muito na hora da montagem do seu computador e ao mesmo tempo barateia o custo. Já uma placa off-board, ele aparece muito mais slot, por exemplo, aqui temos 2 slots, esse branquinho aqui. No entanto, todos os componentes serão totalmente individuais. Encarece bastante o valor do produto final, no entanto, o desempenho, dependendo dos componentes que você venha comprar, pode ser que ele seja bem promissor. Dando continuidade aqui, temos o overclock. O que seria o overclock? Dentro da placa-mãe, ele tem um sistema operacional que é a chamada BIOS, que é essa tela aqui. Nessa minha tela aqui, tem alguns parâmetros que você pode fazer com que o processador que fica conectada aqui nesse meio aqui, ó, da sua placa-mãe, onde ele fica conectado o processador, ele venha trabalhar com a latência maior, uma velocidade, uma frequência maior. Aí fica a seu critério. Normalmente esses computadores atuais, ele já vem pré-configurado algumas configurações para o nosso overclock. Agora tem que ter cuidado, porque se ele for trabalhar em alta latência, você tem que ter também um dissipador de calor muito bom. Caso contrário, você vai poder acontecer do seu computador queimar, no caso, seu processador. Em seguida, tipos de processadores. Então, com certeza, a grande maioria de vocês já ouviram falar sobre Intel. Mas o que eu posso dizer é que, às vezes, existem produtos que a gente desconhece e acaba a gente gastando um valor de dinheiro muito maior do que o que a gente necessitaria mesmo. Então, temos aqui a linha da AMD, que é considerada processadores ótimos, excelentes. Inclusive esse Ryzen aqui, logo quando surgiu o i7, a AMD lançou esse Ryzen que ele era muito superior ao i7. Aí a Intel em si passou um bom tempo, alguns meses, até lançar o i9, que não era o que eles tinham programado, devido que o Ryzen estava batendo de frente e bem superior ao Intel, e com um certo valor bem mais barato do que o i7. Então fica aí a dica. Anualmente, ou mensalmente, ou periodicamente, você tem que fazer uma determinada manutenção no seu computador. E uma dessas manutenções inclui você inserir a nossa chamada pasta térmica. Tem a função de fixar melhor entre o cooler, que é o nosso ventiladorzinho, que tenha melhor contato com o processador. Com o passar do tempo, passa a não ter mais efeito. Aí, devido a isso, é necessário você fazer uma retirada dessa pasta e incluir uma nova. Então, no mercado tem diversos modelos.
No caso aqui temos a de silicone ou óxido de zinco, certo? Ou então de prata ou cerâmica. Aí, logicamente, a de prata e cerâmica, ela tem uma durabilidade maior do que a de silicone. Temos aqui alguns coolers. Dentre esses coolers, dependendo do processador que você venha utilizar, tipo se for um Intel i9, que é esse daqui, ou um Ryzen top de linha, então ele esquenta muito. Então, por ele esquentar muito, mais indicado é você utilizar um water cooler como esse aqui. Se você for montar o seu computador, tem que ver todas as especificações necessárias para quando for fazer a montagem, ele tenha uma alta harmonia entre o hardware. Caso contrário, você pode ter dor de cabeça entre o computador começar a se desligar automaticamente ou então queimar algum componente. Algumas definições sobre memórias. Temos a memória RAM, memória ROM. Memória RAM, ela é volátil. Que seria? Esse nosso pente de memória aqui, se você tiver digitando num bloco de notas ou tiver copiado um determinado arquivo, pensando em salvar em uma determinada pasta, ou de alguma maneira abruptamente faltou energia, e aí esses dados que estavam sendo salvos no seu pente de memória são eliminados, ele desaparece. Ele tem menor capacidade porque normalmente o pente de memória tem de 4 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB. A capacidade dele é pequena. Ele tem o propósito de trabalhar em conjunto com um processador. Então, se você comprou um computador nesse exato momento e quer que ele tenha uma durabilidade maior, o seu computador, eu indicaria você já comprar um pentezinho de memória, porque é mais importante ter no seu slot 2 pentes de memória ou deixar a quantidade de memória suficiente que ao máximo maior tempo de uso, sem haver necessidade, por exemplo, de um certo tempo, quando você tiver interesse de comprar uma memória para melhorar o seu computador, já não existe mais no mercado. Então a memória ROM, que é uma memória secundária, não é volátil. Então ele é um tipo de memória em massa que fica salvo no seu computador, que é o nosso chamado HD. Ele tem especificando aqui como lenta e de maior capacidade. No entanto, quando eu falo lenta, ele dá uma diferençazinha muito grande no seu computador quando você passa a instalar um SSD. Então, ele é um pouco lento nessa especificação aqui, mas se você inserir um SSD, você vai sentir um desempenho bem maior e menos gargalo em tempo de instruções para copiar um dado, informação de um lado para outro. Em seguida, temos aqui alguns tipos de memória RAM. Temos a SDRAM, que foi uma das primeiras, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e nesse vídeo eu fiz uma pesquisa, DDR5 ainda está em processo de desenvolvimento. E em seguida aqui temos esse pentezinho de memória pequenininho. Esse aqui é o modelo para notebook, então ele é reduzido. Temos as arquiteturas de 32 bits e 64 bits. De 2005 para trás, os computadores que eram mais antigos, eles só trabalhavam com a arquitetura de 32 bits. Então, desde aquela época, o limite máximo de memória RAM que tinha disponível naquela época era de 4 GB. Então, mesmo assim, a pessoa que comprasse um computador daquela época e inserisse as 4 GB de memória RAM, uma parte dessa memória RAM ia para a placa de vídeo, restando só 3,5 GB de memórias. No entanto, os computadores mais atuais, eles trabalham em 64 bits. Então, isso quer dizer o quê? Ele é o dobro de velocidade de processamento. Então, ele exige mais memória também. Nesse caso aqui, ele tem suporte até 124 GB. Essas informações que tem aqui atuais, né?
Pode ser que tenha mais, mas 124 GB de memória RAM para um PC já é uma quantidade mais do que suficiente. Caso você venha comprar um computador atual, instalar no seu sistema operacional o Windows 32 bits, porque tipo assim, os softwares ele trabalham em conjunto com a arquitetura que você tem. Então, por exemplo, se o seu computador é compatível com 64 bits e alguém for instalar no seu computador 32 bits, a quantidade de memória que tiver no seu computador, se for 8 GB, 124 GB, ele só vai reconhecer 3,5 GB. Então tem que ter muito cuidado com isso. Você pode perder performance do seu computador. Dê ênfase também aos programas compatíveis de 64 bits. Então, por exemplo, se você tem um computador que é compatível com 64 bits, então você vai ter que instalar o Office 64 bits, você vai instalar o Photoshop de 64 bits. Para você saber de uma forma rápida e prática, clica aqui com o botão direito em este computador e vai aqui em propriedades. Aí vai abrir o nosso painel de controle, sistema de segurança, sistema, né? Então aqui, ó, tipo de sistema, sistema operacional 64 bits, processador com base x64. Se, por exemplo, fosse 32 bits, ia aparecer x86 aqui, com base em x86, que é 32 bits, certo? E aí, nesse caso aqui, o meu sistema ele é compatível com 64 bits e eu instalei aqui um Windows de 64 bits. Okay? Aqui tem a minha quantidade de memória, que é de 8 GB, só que aí uma parte da minha memória vai para a placa de vídeo, então ele diminui aqui também, é utilizável isso. Temos aqui o modelo do meu processador, que é a AMD, pode utilizar a AMD que você vai baratear bastante o custo. E aqui temos aqui a nossa frequência e velocidade do processador. Em seguida, passamos agora para alguns armazenamentos de dados. Temos o nosso HD e o nosso SSD. O que eu poderia falar é que o SSD ele é bem mais rápido, deixa o computador bem mais leve e tem um tempo de resposta em termos de copiar um arquivo, abrir um programa bem superior ao HD. No entanto, o nosso SSD ele ainda é um pouco caro. Se, por exemplo, eu comprasse um SSD de 128 por R$300, eu poderia comprar um HD de 1 TB, que é 1000 GB, pelos mesmos R$300. E aí cabe cada usuário ver se a necessidade de armazenar é maior do que a performance que você quer ter o seu computador. Por exemplo, você poderia comprar um case, nesse case, pegar o seu HD antigo, inseri-lo nesse case e transformá-lo como se fosse um HD externo. E aí, em seguida, você utilizaria o SSD como seu sistema operacional. No caso, você tornaria o seu SSD no seu sistema operacional inicial. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui a unidade C, que é o tá salvo o meu SSD. Eu não particionei aqui, é só o SSD aqui, ó, do meu de 250 GB, arredondando aqui de bytes para bits. E aqui temos uma outra partição, que é o nosso backup aqui, que está todos os meus dados no meu HD de 500 GB. Em seguida, vemos aqui algumas definições sobre dado e informação. Então, dado para o nosso computador é algo isolado. Por exemplo, Maria não tem sentido. João também não tem. Vitória de Santo Antão também não tem. Só que aí você, quando correlaciona, Maria, irmã de João, ambos moram em Vitória de Santo Antão. Aí isso aí gera-se o quê? Uma informação. Então, o computador em si, ele trabalha esses dados isoladamente.
é sobre algumas unidades de medidas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, bit. Bit é o número que representa dois valores, 0 e 1. 0 quer dizer sem corrente elétrica e 1 é com corrente elétrica. Então, o bit em si é o que define toda a matemática da informática. Então, quando você envia um e-mail e a taxa de transferência é por bit. Então, 10 megabits. Temos o byte, que é um agrupamento de bits. Temos o kilobyte, que é de 1024, que é, nesse caso aí a gente vai arredondando para 1000 bytes, até chegar ao nosso terabyte, né? Então, o que a gente pode perceber? Quando você está trabalhando com HD ou armazenamento de dados, você tem que levar em consideração se aquela capacidade de dado, informação é suficiente, e para isso você tem que ter uma noção de que essas unidades de medidas entre bytes, para você ter um tempo de resposta maior, identificar um determinado problema antes mesmo de acontecer, em termos de armazenamento. Se eu dissecar aqui meu computador, então a gente pode perceber o quê? Que não só adianta ter o nosso processador, que é esse aqui, mas sim um contexto ou um conjunto de componentes, que é que vai fazer com que o seu computador seja mais eficiente. Por exemplo, temos aqui o nosso peito de memória, temos aqui nossa placa de vídeo, que é para dar qualidade na imagem, velocidade também, o desempenho, que seria responsável por conduzir a eletricidade por todos os componentes do seu processador, da sua placa-mãe. Quem puder adquirir uma fonte 80 Plus, por exemplo, esse tipo de fonte, ele tem mais controle em termos de eletricidade. Por exemplo, se der alguma pane elétrica, o primeiro equipamento que possa queimar é a própria fonte, permanecendo os demais componentes. Em seguida, temos aqui um SSD M2. Então, no slide anterior, a gente pode perceber aqui que temos esse SSD aqui, que é no modo já convencional e assim, do mesmo tamanho do HD, e que já é de extrema velocidade, então já dá uma performance maior. Mas além desse nosso HD, temos esse SSD M2. Ele fica incorporado dentro da placa-mãe, ele fica conectado dentro da placa-mãe e a velocidade e performance dele é ainda mais superior do que o nosso SSD. Em seguida, temos aqui alguns tipos de conexões. Temos aqui a clássica, né, a VGA, que é utilizada para data show. Temos aqui a HDMI, que você já transfere áudio e vídeo ao mesmo tempo. Temos o DisplayPort, que é uma evolução em termos de taxa de transferência e velocidade, que é utilizado praticamente para TVs 4K. E falando um pouquinho sobre infraestrutura de cabeamento de redes, posso passar aqui alguns componentes. Por exemplo, temos o conector RJ45, temos o nosso alicate de clipagem, para você fazer o cabeamento, e temos a nossa placa de rede aqui, que faz a conexão com a LAN, né? Com a rede. Por fim, temos aqui esse vídeo, que gostaria que todos vocês deem uma olhadinha e que comentem qual é o líquido que está sendo inserido aqui para formar esse aquário. Logicamente não pode ser água e nem detergente, condutores de eletricidade, queimaria o nosso PC. Valeu, pessoal!